Bora então para mais uma aula, nosso módulo 5, falando sobre a Política Nacional Aldir Blanc e o fomento à cultura, a lei conhecida como PNAB, P-N-A-B. Bom, como eu já falei lá atrás, acho que lá na introdução, a Lei Aldir Blanc, né, ela foi criada aí através da Lei Aldir Blanc 1, Lei 14.017 de 2020, que foi uma ação emergencial criada aí no meio da pandemia para os produtores culturais, para os gestores culturais, para os artistas conseguirem desenvolver os seus projetos em 2020. E eu fico lembrando de qual era a realidade na época da Covid. Era todo mundo dentro de casa. E o que nós tínhamos para ver, né? TV, YouTube, internet, não podia ter aquele contato físico. Então foi criada essa ação emergencial, que é conhecida como Lei Aldir Blanc, e posteriormente foi tornada de forma permanente através da Lei 14.399 de 2022, conhecida nessa segunda fase como PNAB 2. Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre essa legislação. Ela foi realmente a Lei Aldir Blanc realmente iniciou como uma resposta emergencial, né? Para apoiar o setor cultural nesse momento tão difícil que foi extremamente impactado aí pelas medidas de isolamento, tá? Essa lei, ela levou recursos federais para os estados e para os municípios para auxiliar os trabalhadores da cultura, para auxiliar os espaços culturais e os coletivos artísticos. Essa lei, ela homenageia o compositor e escritor Aldir Blanc, que é um símbolo da cultura brasileira, né? Essa lei, ela conseguiu alcançar de forma emergencial um grande número de pessoas e ela foi um sucesso. E criou aí um modelo permanente de fomento cultural descentralizado, tirou da mão do governo federal, algo inédito até então, porque todas as demais leis que falamos, todas elas estão na mão do governo federal. Então começou a haver a transferência desses recursos federais para os municípios. E quem mais, né, conhece aí os produtores culturais do que os próprios municípios, né, que é as secretarias de cultura, municipais de cultura. Então, realmente foi algo inédito e extraordinário. Então, ela se tornou aí de um projeto emergencial a uma política permanente. Lá em 2020, essa lei garantiu repasses emergenciais de 3 bilhões de reais para o setor cultural durante esses 2 anos aí de pandemia, tá? E foi uma das maiores ações de auxílio cultural da história do país, que alcançou e beneficiou artistas pequenos, espaços artísticos menores, né? E também os coletivos, que acabaram ficando sem renda e não conseguiam produzir os seus projetos durante a pandemia, já que ninguém poderia parar para ir assistir, para se reunir em grandes grupos para fazer essa apresentação. Continuando, já a Lei 14.399 de 2022, ela transformou esse movimento em uma política pública duradoura, tá? Algo definitivo, destinando repasses anuais da União para os entes federativos, fortalecendo aí o Sistema Nacional da Cultura e essa descentralização das mãos do governo federal para os municípios. E qual que é a estrutura de funcionamento da Aldir Blanc? A PNAB, ela estabelece um modelo cooperativo entre a União, os estados e o Distrito Federal, né, e os municípios, tá? De acordo com o próprio segundo artigo dessa lei. Esses recursos, eles devem ser distribuídos de forma descentralizada e contínua por meio de planos de ação que são estabelecidos pelo governo federal e apresentados aos demais entes da federação, estados, Distrito Federal e municípios. E esses investimentos da Aldir Blanc, eles abrangem o fomento direto a artistas e a produtores culturais, tá? Eles também prevêem apoio a espaços culturais e patrimônio imaterial, a capacitação,
a capacitação e formação, a digitalização de acervos e a projetos de inclusão e acessibilidade cultural. A adesão dos entes federativos ela ocorre através do sistema do Ministério da Cultura, com a apresentação de um plano de ação e um termo de adesão. Então, cada ente federativo tem que se apresentar junto ao sistema do Ministério da Cultura, dizendo: opa, eu quero receber, eu tenho um plano de ação aqui para tal área, né? Eu quero que seja de tal forma. E aí, a execução dos recursos é feita através dos editais locais. Então, o seu município ele vai disponibilizar anualmente um edital local, um chamamento público ou um prêmio, utilizando esses recursos, cujos beneficiários vão ser os artistas, os coletivos, as instituições culturais, como já falamos. Ok? A partir do momento em que esses artistas, esses coletivos e essas instituições recebem os recursos, eles têm que ter a execução desses recursos. E após executados, né, é obrigatória a prestação de contas, que é uma prestação de contas mais simplificada do que nas outras legislações que já falamos, porém, deve seguir os parâmetros do Decreto 11.740 de 2023, que regulamenta esse Programa Nacional Aldir Blanc. Como a gente sempre fala, tá? Existem as boas práticas, né, necessárias para a realização desses projetos, tá? Essencial: verificar o edital, verificar o chamamento público, verificar o prêmio que está sendo disponibilizado pelo município. Essencial observar os critérios de acessibilidade, de inclusão, tá bom? E também do território onde deve ser aplicado ali e também da diversidade cultural. E é essencial a transparência e a prestação de contas, tá? O projeto você vai apresentar de acordo com o edital e ele precisa ser claro o objetivo, né? Mensurar os impactos, a viabilidade financeira, a viabilidade técnica, como eu já falei aqui para vocês nas outras leis. Então, o passo a passo dessa legislação é um pouquinho diferente, porém, as boas práticas, elas são padronizadas para todos os outros, tá? Quero trazer aqui para vocês exemplos de projetos culturais que foram financiados pelo PNAB e que se tornaram destaque, tá? Em São Pedro da Aldeia, por exemplo, tem alguns projetos de inclusão social que oferece aulas gratuitas de balé clássico para pessoas com deficiência. Olha que legal, né? Em Santa Isabel, em São Paulo, foi realizado um festival de hip hop, que também foi notável, que trouxe aí bastante fama e foi comentado nos jornais. Além de muitos outros aí que fizeram sucesso ao longo de todos esses anos, desde 2020, através da Lei Aldir Blanc. Então, a Lei Aldir Blanc, ela veio da urgência à permanência e, graças a Deus, ela abençoou muitas vidas aí. E ela é um marco, né, na história da cultura brasileira, mostrando que políticas públicas elas podem sim nascer no meio de uma crise, né, e se transformar em estruturas sólidas de apoio à arte e à memória do nosso povo. Então, nosso objetivo é ajudar que esses recursos cheguem até você e que você seja um canal de transformação de vidas através dos seus projetos. Como sempre falo, vou deixar o material na apostila para leitura complementar, a legislação, alguns textos aí, alguns artigos complementares, né? Passo a passo de adesão à execução de prestação de contas também prevista lá no decreto de prestação de contas e alguns materiais aí como um guia prático aí da PNAB e algumas leituras aí complementares para você, tá? Eu quero deixar uma atividade para esse módulo. Eu quero que você faça um comparativo prático em uma tabelazinha comparando a Lei 14.017 de 2020, que é a PNAB 1, e a Lei 14.399 de 2022, que é a PNAB 2, tá bom?
trazendo aí a abrangência, fazendo uma pesquisa sobre quais projetos essas duas leis já alcançaram até hoje, para que você possa se inspirar nesses projetos e criar o seu próprio projeto. Então, o nosso exercício é criar um esboço de um plano de ação voltado à sua comunidade, usando as diretrizes da APNAB. Você consegue fazer isso? Você consegue se planejar, já começar a criar aí algo voltado para a sua comunidade? Como que a APNAB pode ser um canal aí de utilização que você possa utilizar para transformar a sua comunidade? Então, até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a Lei Paulo Gustavo.